Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jamile Naider, eu trabalho com desenhos realistas e aqui passo algumas aulas práticas para quem quer desenvolver a sua habilidade em desenho realista. Só que nesse vídeo que eu preparei essa semana para vocês, eu irei te ensinar a como usar o método grid, que é uma técnica muito usada para passar o traço da imagem de referência para outra folha em que vai ser desenhada. Tudo isso através dos quadriculados. É uma técnica excelente para quem não tem mesa de luz e para quem quer exercer a sua criatividade de desenho meio que à mão livre, né? Deixando o mais fiel possível da imagem original. Então, para a gente começarmos, precisaremos de uma régua, um lápis bem claro, tipo um H ou um HB. No meu caso aqui no vídeo eu estou utilizando um 5B mesmo para aparecer bem as linhas no vídeo, mas a intenção é que você faça isso de forma suave, sem forçar muito o lápis no papel, beleza? E você também vai precisar de duas folhas do mesmo tamanho, ou seja, a folha com a foto, com a impressão, e a folha em branco onde você vai desenhar. As duas precisam estar na mesma medida, tá? Por exemplo, se você for utilizar um papel A4 inteiro, então você não vai precisar modificar o tamanho da folha em branco em que você vai desenhar, tá? Você não vai precisar recortar nem fazer nada, você vai utilizar no mesmo tamanho do A4. Mas se caso a imagem for menor e você quiser também recortar a imagem, você vai pegar as duas folhas, que é a imagem de impressão e a imagem em branco, né, a folha em branco, e você vai juntar as duas folhas e vai recortar as duas ao mesmo tempo para que elas fiquem do mesmo tamanho, ok, pessoal? É coisa simples, só você pegar e fazer, você vai ver que não tem segredo. Agora eu tô aqui fazendo essas linhas horizontais e é importante que a régua ela fique bem certinha ao produzir essas linhas, tá? Pois na folha em branco as linhas elas terão que ser bem semelhantes uma com as outras, os quadriculados que a gente for fazer. E eu vou estar falando sobre isso já já, como extrair essas linhas para a folha em branco com o máximo de precisão, tá? E pessoal, eu estou usando esse método simples de grid, sem fazer cálculos e estratégias mirabolantes, porque o objetivo aqui é tornar algo que parece complexo o mais simples possível para que todos entendam, tá? Às vezes, ao invés de ajudar, acaba nos atrapalhando, tá? Então, assim, é só você ter calma, seguir passo a passo conforme o vídeo que você vai ter bons resultados, tá? Se caso você não conseguir de primeira, você pode treinar num papel à parte e treinando antes de você pegar a imagem original e fazer, tá? Às vezes você tem que treinar mais de uma vez para você conseguir ter um bom resultado. E pessoal, eu queria deixar bem claro nesse vídeo aqui que esse vídeo não é sobre realismo, tá? Sobre realismo eu vou estar retratando isso no segundo vídeo, que vai ser depois de eu ter estruturado toda essa sombra dessa maçã, que a gente vai começar a colocar os elementos do realismo nesse desenho, tá? Só que por enquanto eu só estou mostrando uma técnica para as pessoas que têm dificuldade em fazer desenho a olho nu, tá? Pode estar fazendo essa técnica do grid, que ajuda a ter mais precisão e localidade ali de que tamanho fazer o desenho, em que local fazer o desenho, através dos quadradinhos. Beleza, pessoal? Agora eu viro a folha e começo a fazer ali também de forma horizontal, só que ao contrário, né, essas outras linhas para formar os quadradinhos. A questão sobre o tamanho do quadrado, isso daí vai ser ao seu critério, tá, pessoal? Porque assim, a única dica que eu vou passar aqui para vocês é que quanto mais quadradinho você fizer, vai ficar um pouquinho mais complexo, porém também você vai ter mais precisão na hora de traçar o desenho. E quanto menos quadrado você fizer, né, ou seja, fazer quadrados mais largos, você talvez encontre uma certa dificuldade, né, em traçar o desenho, tá? Você tem que ver qual vai ser o melhor caminho para você. Eu já estou fazendo nesse tamanho mesmo, que para mim é o tamanho mais tradicional, vamos dizer assim, que eu já estou acostumada a fazer.
Mas você pode fazer o quadrado mais espaçado, tá? Isso depende também das linhas, da quantidade de linhas que você vai colocando, tá? Eu não contei a quantidade de linhas que eu fiz, não estou contando, tá? Só estou fazendo mesmo de acordo com como eu quero que fique esse quadriculado, para facilitar depois na hora de traçar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Agora, pessoal, o que eu fiz aqui? Foi o seguinte, eu numerei ali no canto da folha as linhas horizontais e linhas verticais, tá? Bem ali na borda, na linha horizontal, eu coloquei número com letras em ordem alfabética, para mim depois conseguir me localizar melhor no desenho, tá? Por exemplo, linha 1, eu coloquei 1A, linha 2, eu coloquei 2B, 3C, assim por diante. Ou se caso você quiser, você pode também somente colocar as letras na horizontal ou na vertical e números na horizontal ou na vertical, tá? Uma coluna de números e outra de letra ou vice-versa. Isso só vai servir mesmo para você se localizar com mais facilidade nos quadriculados do grid. Após isso, eu peguei a minha folha em branco, que é do mesmo tamanho da imagem de referência, e posicionei na primeira linha vertical, conforme eu mostro aqui no vídeo. Dessa forma, eu estarei conseguindo extrair essa linha da imagem original de baixo para a folha de cima, que é a folha do desenho, tá? Com mais precisão dos espaços ali da linha, sem precisar fazer cálculos. Então agora eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz com a folha de baixo, tá? Só que a partir da folha de baixo eu vou estar traçando a linha para a folha de cima, nessa posição, beleza, pessoal? Aqui, galera, vai ser a mesma coisa, tá? Na posição vertical, eu vou posicionar minha folha de desenho em cima da primeira linha que eu fiz na folha de referência. If you're patient and soon, it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Aqui, pessoal, vocês podem comparar como que ficou igualzinho esses quadradinhos na folha de referência e na folha em branco, tá? É disso aqui que você vai precisar fazer. Agora, galerinha, eu vou começar a traçar o desenho com lápis de esboço. Mas antes disso, eu uso as letras e as numerações que eu fiz na folha de referência, me localizo por onde eu quero começar o desenho e a partir dali eu faço essa mesma localização na folha de desenho, tá? E começo a traçar o esboço. Por exemplo, eu começo o traço na fileira, né? Eu me localizo ali na fileira horizontal D e na vertical 6, certo? Localizo o quadradinho e começo a copiar a forma ali que eu vejo, beleza? Parece um pouco complexo, mas se você estiver fazendo aí junto comigo, você vai entender, tá? Lembrando que é um processo demorado, mesmo que seja com uma técnica de esboço, ainda assim exige muita atenção nos detalhes e muita paciência, beleza, pessoal? I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no
I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Após eu terminar de fazer o esboço, a gente vai começar a modelar esses traços, que seriam os traços ali no esboço da maçã. Pois por ser um desenho quase à mão livre, às vezes precisa fazer alguns ajustes, né? Às vezes não, quase sempre tem que fazer alguns ajustes, né? Dessa forma você vai exercendo a sua criatividade, né? E você vai vendo a forma em como que você quer esse desenho. Então eu já apago ali os quadriculados, tá? De dentro e começo a fazer alguns ajustes nos detalhes. Agora sim nós iremos começar a base do realismo, que é estruturar o sombreamento da maçã. E primeiramente eu estou ali fazendo algumas marcações bem suave para separar os elementos sombra e luz. Eu uso uma técnica de sombreado cruzado, conforme eu mostro no vídeo. E galera, é muito importante essa fase de você estruturar o sombreamento antes de iniciar de verdade mesmo o desenho no realismo. É legal você fazer essa estrutura exatamente para facilitar o seu discernimento lá na frente, em saber localizar os elementos que compõem o realismo de maneira correta. Beleza, pessoal? No próximo vídeo iremos começar a fazer o sombreamento realista desse desenho. Eu espero que você tenha absorvido boas informações desse vídeo. E lembrando que se você quer se especializar nessa área do desenho realista, eu estarei deixando no link da descrição e no primeiro comentário aí fixado, tá? Uma oportunidade de você aprender tudo o que você precisa saber no realismo, ok? E fora também os materiais que você não encontra aí na sua cidade, você pode encontrar através dos links que eu estarei deixando aqui para você. Ok, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.